Existe uma tensão na experiência de leitura. Ela é, ao mesmo tempo, profundamente solitária e altamente coletiva. O que eu quero dizer com isso? Quando você pega um livro, claro que você está lendo sozinho. Você tem que fazer esse esforço de compreensão que é puramente seu. Não adianta seu vizinho, sua mãe ou sua irmã ler um livro e você aprender isso. Não acontece. Você tem que fazer esse esforço. Ao mesmo tempo, a experiência de leitura é profundamente coletiva, porque você não lê sozinho, você lê a partir da leitura de outros. Você lê porque o autor leu muitos outros livros, você lê porque você leu muitos outros livros ou adquiriu muitas informações na vida e aquilo de alguma maneira te espelha, e traduz o que você enxerga nas páginas. Você lê porque te explicam alguns conceitos. Então, como é que a gente consegue amplificar essa parte mais coletiva da leitura? Qual que é o problema que nós enfrentamos? Os melhores livros não estão no Brasil. Eles não foram trazidos para cá, traduzidos para nossa língua. Então o mercado ele se acostumou. Ele se acostumou a, olha, você vai ler aqui esses 3 ou 4 livros em português, mas cara, para estudar de verdade, vai lá para fora. Pega os livros que só existem lá fora. Ou porque o nosso mercado ainda é muito pequeno, ou porque nós lemos pouco, ou porque os nossos livros ainda são vendidos em poucas tiragens. Acho que é fácil que você se identifique com isso que eu vou falar. Todo mundo é capaz de ler um livro. Mas você é capaz de dirigir uma Ferrari de um jeito preciso, de um jeito perfeito? Você até pode saber dirigir, você até sabe pisar no acelerador, pisar no freio, mas e todos aqueles botões? E se você tivesse alguém que te explicasse a usar cada um desses botões? É aí que a H1 entra. A H1 ela vem para justamente fazer com que você aplique os conhecimentos no mundo. E aí, em alguma medida, você não lê mais um livro. É o livro que te lê. E o livro permanece seu. Ninguém consegue arrancar um conhecimento de você. O conhecimento é seu para sempre. Bom, nós somos uma editora que nasce no século XXI. Ela busca trazer o elemento milenar do livro e a sua forma de comunicar esse conhecimento e adicionar o elemento digital, que é o que tem transformado e revolucionado o mundo. Nós adicionamos algumas pitadas de inovação nesse processo. Ler é algo que vem dando certo há milhares de anos, mas nós aliamos tecnologia e inovação a esse processo da leitura. Nós trouxemos, por exemplo, os próprios autores ou professores para examinarem as obras junto com você, para pegar aquele leitor que ainda está começando nessa jornada de estudar sozinho, escolher os livros, utilizá-los como ferramenta de aprendizado. Nós estamos trazendo os melhores profissionais do mercado para lerem os livros junto com você. Eu gosto muito daquela ideia de que na H1 você não lerá mais sozinho. Então, você vai ter acesso aos livros, num padrão de qualidade incrível, com um belíssimo trabalho de curadoria e de edição e de revisão. Você vai ter realmente um presente, uma joia na tua prateleira. Esses livros se tornarão a joia da biblioteca de cada uma das pessoas que a comprarem, porque a promessa é clara, será um livro de extrema qualidade, um livro impecável, um livro para aquelas pessoas que gostam de interagir com um papel que dá vontade de abraçar. Então, é claro que esses livros eles terão refletidos na qualidade do seu material, na sua arte, o impacto que ele pode causar na vida das pessoas. O livro não é só um amontoado de papéis. É um livro como um objeto de carinho, para que você possa conviver com aquela obra durante semanas, às vezes meses. Então, a gente faz algo que o mercado brasileiro não está acostumado a fazer. A gente vê aqueles livros de negócios nos aeroportos ou nas livrarias de bairro que tem um papel precário, uma capa feia. A gente não quer isso. A gente quer que você se apaixone pelo livro como eu me apaixono pelos livros. Que você tenha essa vivência com os livros a partir de algo inovador, moderno, com cores vibrantes, com ilustrações, com papel adequado e capa dura, para que seja de verdade uma experiência de aprendizado e não só uma leitura corriqueira. A gente quer o máximo de impacto possível na vida de cada um dos leitores. Então, quando você compra um livro na H1, você não está colocando um livro no carrinho, passando o cartão e recebendo uma caixinha na sua casa. Você está entrando
e fazendo parte de uma grande comunidade que tem um objetivo comum, que é se desenvolver, desenvolver o próprio negócio, desenvolver a própria marca, ou simplesmente alguém que quer ter uma vida melhor, porque à medida que você entende melhor o mundo, você entende melhor a si mesmo. A H1 revoluciona o mercado editorial justamente nesse aspecto, unindo real, virtual, físico e virtual, de modo que nenhuma outra editora fez no mundo. Quando eu decidi contratar o Rodrigo Simonsen, que é meu amigo de longas datas, o Simonsen trouxe toda essa experiência. Ele trouxe toda essa expertise. Porque eu, como comunicador e como uma pessoa que gosta e sempre gostou de livros, eu sabia que livros eram importantes. Mas eu não fazia a menor ideia de como traduzir essa importância e transformar isso num modelo de negócio viável, diferente, rentável, importante. Bem, como muitos de vocês sabem, eu sou um amigo antigo do Ícaro. Já são aí muitos e muitos anos de amizade, uma amizade que foi muito solidificada em torno de estudo, em torno dos livros. Nosso primeiro encontro pessoal, a gente já se conhecia por meios virtuais fazia muitos anos, mas nosso primeiro encontro presencial foi em torno de um livro mesmo. Desde então, já são muitos anos, nossa amizade ela é composta, por referências, por autores que te tiram desse estado de solidão intelectual muitas vezes, né? E mais uma vez, acho que tanto eu quanto o Ícaro e também o Jonatas, posteriormente, nós três temos essa vocação que não é lidar com o livro de modo snob, de modo distante. Não, o livro é algo prático, é algo funcional, é algo que mudou as nossas vidas e muda as nossas vidas até hoje. E que, enquanto a gente teve a sorte de se conhecer pessoalmente, isso não era mais necessário. A gente estava vendendo através da internet, vendendo conhecimento da internet. E por que não fazer isso também com o tópico livros? E ao ver essa grande mistura de assuntos e esta grande capacidade de navegar entre o clássico e o moderno, entre o pragmático e o teórico, as pessoas se interessavam por esta forma de obter o conhecimento. Afinal, como é que vocês conseguem conversar isso, né? E é isso que a gente busca com o H1, trazer livros que possam ter esse impacto na vida das pessoas. As pessoas vão perceber que todos os livros que nós temos aqui na H1 são livros de verdade, são livros para estudar, para desenvolver a própria carreira. Nós estamos trazendo obras que foram fundamentais para o desenvolvimento da minha carreira, da carreira do Simonsen, da carreira do Jonatas, da carreira de muitos outros professores aqui dentro. Traduzir esse sentimento que eu vinha carregando há alguns anos em um modelo de negócio rentável, maduro e que vai formar muita gente. Isso daqui nasceu com a chegada do Simonsen. Foi aí que a H1 surgiu. Essa maneira de aliar o que existe de mais antigo, que é a explicação, esse processo de mentoria dos professores que vão e te explicam um conceito, que pormenorizam alguma coisa, com algo que também é muito antigo, a experiência de leitura, de aprendizado por meio da leitura. Cada pessoa que chega até H1, ela chega com um tipo de dificuldade diferente. Existem aquelas pessoas que têm dificuldade em se comunicar. Ícaro, eu não quero ver uma câmera, eu morro de medo de encarar uma câmera. Existem aquelas pessoas que têm dificuldade na escrita. Ícaro, eu até me dou bem aqui na câmera, eu falo bem, eu consigo me virar, mas na hora de escrever eu sofro muito. Existem aquelas pessoas que têm dificuldades estratégicas. Olha, eu falo bem, eu escrevo bem, mas eu não consigo transformar isso em um modelo de negócio. Tem aquela pessoa que não sabe ainda de nada, tá chegando uma folha em branco e quer descobrir o que é possível fazer nesse mundo incrível chamado internet. Cada um desses pontos, cada uma dessas dificuldades, seja você uma pessoa que está há alguns anos nesse mercado, seja você alguém que está chegando agora, cada uma dessas dificuldades serão trabalhadas nesse produto, porque ao final de todas as contas, o que mais importa hoje para um profissional é saber esse conjunto básico de habilidades. Se comunicar bem, falar bem, perder o medo da câmera, criar uma régua de conteúdo, transformar esse monte de comunicação meio misturada num modelo de negócio de verdade e transformar essa propaganda que todos nós precisamos fazer todos os dias numa
excelente história, onde as pessoas estão sempre ávidas por qual é a próxima parte, qual é o próximo capítulo, o que você vai contar amanhã. Sem sombra de dúvidas, esse é, de fato, o futuro do marketing. Aí você pode perguntar, por que esses 3 livros para começar essa empreitada? Bem, são 3 livros que conversam muito bem, a gente tem essa preocupação, né, na hora da curadoria, de tentar articular as 3 obras. Então, a primeira delas é o Marketing de Permissão, do Seth Godin. O livro que talvez mais me influenciou como produtor de conteúdo, como comunicador, foi pela primeira vez lendo aquele livro que eu entendi que propaganda não podia ser chata, que as pessoas precisariam me dar permissão para que eu entrasse na vida delas, que eu não precisaria mais empurrar produtos goela abaixo deles e que bastaria que eu produzisse uma boa linha de comunicação, as pessoas sentiriam desejo de voltarem ao meu perfil e pelo simples fato delas estarem perto de mim, consumindo o meu conteúdo, quando eu precisasse fazer determinada ação comercial, vender alguma coisa, apresentar alguma coisa, claramente as pessoas já estariam preparadas para isso. O ponto é que Permission Marketing, apesar de ser um grande livro, um livro fundamental e que todo mundo precisa ler, ele faz parte da história da internet, ele já se trata de um livro aí com quase ou mais de 20 anos ali, mais ou menos, né? Então, eu escolhi outros 2 livros que fossem capazes de atualizar aquela mensagem. Aquela mensagem é valiosíssima, mas e se nós pudéssemos atualizá-las? E foi aí que chegou O Fim do Marketing. Em que é uma grande atualização, é um livro que está sendo lançado pela primeira vez no Brasil. Ele está sendo trazido aí de uma figura que nos próprios Estados Unidos, né, onde mora o seu autor, ele tem crescido em respeito pelo caráter e pela grandiosidade desse livro que ele escreveu, quão precisa é a informação que ele traz, e ele já lida com as redes sociais ali, ele traz essa informação de como aplicar todo este conhecimento do marketing de permissão à realidade que a gente tem hoje. Então é aquilo, eu estou trazendo o fundamento e eu estou trazendo a forma de aplicá-lo agora, como isso diz respeito à minha realidade atual. E em seguida eu tenho Storynomics, que é um livro... O livro que eu tenho aqui em mãos, que é do Robert McKee. Robert McKee é o verdadeiro guru de Hollywood. Para vocês terem uma ideia, mais de 200 dos seus alunos concorreram ao Oscar e mais de 1000 indicações ao prêmio Emmy, né, que é a espécie de Oscar da televisão norte-americana, foram ali feitas aos seus alunos. Então é alguém que modificou todo o pensamento de roteiro nas últimas 3, 4 décadas, né, na grande meca da produção de storytelling no mundo, e hoje é tido como a grande referência de storytelling. E ele escreveu esse livro, o Storynomics, que a gente está publicando, pensando em você, que é profissional, que é empresário, tem o seu negócio, que trabalha com produção de conteúdo. Então não é um livro para um ficcionista, não é um livro para um roteirista. É um livro para quem quer produzir conteúdo nas redes, produzir conteúdo na propaganda como um todo e na comunicação. Um livro também muito contemporâneo, que lida com grandes campanhas publicitárias, vai te ensinar, vai te dar um mapa mesmo, assim, um guideline do que existe de mais relevante na produção de conteúdo. Então esses 3 livros, eles criam um arranjo muito interessante. Conhecimento fundamental, um livro histórico, Permission Marketing. Atualização de muitos desses conceitos para uma realidade mais moderna que nós vivemos, O Fim do Marketing. E storytelling como a grande argamassa da comunicação. Como a habilidade mais importante de todas para um copywriter, para um comunicador ou para alguém que precisa vender alguma coisa. Então você tem ali uma seleção de 3 livros que, se você tivesse apenas esses 3 livros, eu te garanto que você sairia na frente na maior parte das pessoas, porque eles constroem um tripé bem poderoso na hora da sua comunicação. Apenas para quem está aproveitando essa promoção que está acontecendo agora, essa promoção exclusiva de lançamento, quem aproveitar essa promoção vai ter acesso a um grande curso que tem como fundamento justamente expandir todos esses conceitos que estão sendo trazidos pelo livro. Nós trouxemos grandes nomes, grandes comunicadores, grandes expoentes para explicarem esses conhecimentos tão importantes que estão nos livros, não é? Então você terá 5 professores. E daí a gente traz 5 professores do mais alto gabarito. Para começar, a gente tem o Rafael Reis, que é uma autoridade em marketing de conteúdo, escreveu um belo livro também sobre o assunto,
que vai traçar o primeiro panorama, assim, os primeiros conceitos, as primeiras ideias em torno do marketing de conteúdo. Em seguida, a gente tem o próprio Ícaro de Carvalho, que é, sem dúvida alguma, um dos maiores comunicadores que a gente tem hoje no Brasil e na internet. É um empresário de bastante sucesso e que tem sido reconhecido pelo mercado, em especial pela forma como ele revolucionou a forma de se relacionar pela rede social, ao instrumentalizar o marketing de permissão na construção do relacionamento com a sua audiência. De que forma? Respondendo ao público exatamente aquilo que ele queria saber. Então ele ensina isso, ele criou essa cultura no ambiente do marketing digital no Brasil e não tem ninguém melhor do que ele para explicar como essa obra o inspirou a fazer isso e como ela pode ensinar você também a aplicar esses conceitos no seu dia a dia, na sua empresa e no seu trabalho. A gente tem a figura do professor Ricardo Poli, que trabalhou nas maiores universidades do país e tem todo um background poderoso no marketing tradicional, falando justamente do marketing digital mais contemporâneo. Então ele consegue trazer essa visão, né, mais clássica para o que existe de mais novo, e eu acho que esse jogo casou muito bem. Temos também o professor Palacios, que é a maior autoridade de storytelling do Brasil, uma figura engraçadíssima, super engajadora e que consegue ilustrar perfeitamente o conceito de contar histórias. Então eu creio que é um curso super gostoso de assistir e que é a perfeita ilustração do conceito que o livro traz. Então é uma grande oportunidade, é alguém que conhece a carreira do professor McKee como ninguém, então é bem interessante. Para finalizar, uma imensa honra que é poder trazer Robert McKee especialmente para o público brasileiro. Então não é uma palestra genérica que ele deu por aí e que a gente trouxe e legendou. Não, é uma palestra que ele gravou para a gente, né? Então é uma verdadeira honra e uma alegria muito grande poder trazer esse grande guru de Hollywood para o público brasileiro. Eu posso falar de cara para você que eu espero que você tenha 3 grandes mudanças depois de passar por toda essa experiência. Não é uma coincidência, são 3 livros, o curso e 3 grandes mudanças. Eu espero que você entenda de uma vez por todas. Eu garanto que você tem ferramentas o suficiente para isso ao longo desse nosso curso e desses 3 livros. Você aprenda a se comunicar melhor, a transformar a sua comunicação, agora uma comunicação melhor, em um negócio de verdade e transforme os seus seguidores em clientes fiéis através das histórias. Se você aprende a se comunicar melhor, a transformar essa comunicação melhor em um modelo de negócio e a transformar seguidores em fãs, você se dá bem vendendo bijuterias, livros, carros ou consultorias na internet. É uma grande oportunidade de investir no aprofundamento e na sofisticação do seu conhecimento. É um erro achar que, eu já tenho um novo mercado, será que eu preciso disso daqui? Com certeza. Para aqueles que querem buscar um nível maior de compreensão da comunicação, do storytelling, pessoal, não dá para fugir, vocês vão ter que ler livros, então é melhor que vocês leiam bons livros e é melhor que vocês não leiam sozinhos. Talvez o maior de todos os presentes e diferenciais da H1 seja justamente esse. Você não vai ler todos esses livros sozinho. Você vai ter ali na sua companhia grandes professores que vão te ajudar a tirar o máximo de conhecimento de cada uma dessas obras. Isso também é impagável, é comprar tempo, e tempo é caro demais. Ninguém esperava milhões de pessoas entrando na internet nesse momento. Não é coincidência que a H1 surge a essa hora, que tantas outras empresas surgem a essa hora. A internet está se preparando para dividir, separar aqueles que estão de fato encarando esse mercado com profissionalismo e aqueles que ainda estão ali investigando se eles querem trabalhar ou não com isso. Eu honestamente entendo que o meu hábito de leitura foi fundamental para a minha carreira. Eu sou um cara razoavelmente novo, tenho 26 anos, e eu estou hoje num patamar que nem eu mesmo acreditaria 5 anos atrás. Mas 5 anos atrás eu estava adquirindo conhecimentos e referências e trocando ideias com autores do século passado por meio da leitura, do estudo. E me deu uma vantagem competitiva que não tem como
as pessoas obterem se não forem por meio do estudo. E eu entendo que a editora H1 é uma tremenda vantagem para alguém que tenha esse interesse, porque ela retira a dor do processo. Ela torna a leitura não só prazerosa, mas um movimento comunitário. Ela torna a sua caminhada uma caminhada acompanhada, uma caminhada que ela deixa de ser dura, de suor, de machucar o pé, você ter que pausar na sombra, porque você é acompanhado por companheiros que vão tornando toda essa caminhada mais agradável, mais clara, iluminam o caminho. Sabe aquela velha ideia de que nós somos anões em ombros dos gigantes? E aí nos ombros dos gigantes você consegue enxergar muito melhor, você consegue guiar a sua vida de modo muito mais prático. A verdade é que os gigantes eles não vão se abaixar para que você suba. Você tem que fazer esse processo de escalada. Ele é difícil. Se você não leu tantos livros, ele fica muito mais difícil ainda. E não é nenhum crime não ter lido tantos livros. A gente sabe das deficiências culturais e educacionais do nosso país. Mas a gente sabe também que agora a nossa vida está nas nossas mãos. Aquilo que você pode fazer agora. Não existe nada melhor do que continuar estudando e continuar aprendendo. É isso que nós faremos até o último dia das nossas vidas, é isso que nos torna pais melhores, profissionais melhores, amigos melhores, pessoas melhores. Esse é o melhor papel que nós podemos deixar para os nossos filhos, para as pessoas que continuarão essa comunidade. A ideia de que nós não paramos nunca de estudar, de aprender e de nos aperfeiçoar. Eu não imagino uma vida sem estudo. Eu acho que uma vida sem estudo seria muito triste. Eu não lembro agora quem disse que uma casa sem livros é como um corpo sem alma. E a verdade é que desde bem novo, os livros sempre foram meus amigos. Hoje em dia eles continuam sendo meus amigos e provavelmente eles serão meus amigos pro resto da minha vida. Eu acredito que um bom livro não tem final. Porque o livro continua vivendo, ele vive por meio das nossas ações no mundo concreto. Então, dê vida aos livros que vão chegar na sua casa. Tenho certeza que você vai se beneficiar demais e o mundo ao seu redor se beneficia também.